dijiste también del Jugándola. Nuevos desafíos. Que no a Flamengo. Bastante maravilloso. 2008 sí fue una experiencia O idioma pode até parecer um pouco com o nosso. al cual para mí ya es pasado, pero sí. Hace muito mais tempo. Un nuevo arquero extranjero en el club, la verdad. Mas sempre que os estrangeiros sul-americanos falam, Hay muchas cosas. a gente coloca aqui no Globo Esporte aquela dublagem. Para mí es un... Para mim é um enorme prazer estar vestindo essas cores. estos colores. É para facilitar o entendimento. Porque para quem não arranha pelo menos um portunhol, às vezes é difícil de entender e de se fazer entender. A comunicação muitas vezes tem que ser repetida, né, por não interpretarem bem. Sábado, na conquista da Taça Guanabara, o Flamengo começou o jogo contra o Madureira com 6 estrangeiros em campo, mais da metade do time. Foi a primeira vez que o técnico Tite escalou um time titular do Flamengo com mais estrangeiros do que brasileiros. No dia a dia dos treinos, ele diz que a comunicação com o grupo não é um problema. Só quando esses jogadores começam a falar rápido demais que o técnico pede para eles desacelerarem um pouquinho. Eu digo, vocês parem de sacanagem, ficar falando rápido, que é código de vocês para ninguém entender, né? A verdade é que até agora, ao que parece, Tite, os estrangeiros e todo o elenco têm se entendido bem. Porque se falar mais devagar a gente consegue. Deixa eu contar uma coisa pro senhor. Michael, que pertence ao Shakhtar, que tá no Corinthians, volante, Flamengo, correndo para fechar também, 32 milhões de reais, tá aí na tela, torcedor flamenguista que não conhece, quer dizer, vai lembrar dele, né? Tá aí mais um volante, aí teremos Pulgar, Igor Jesus, Gerson de la Cruz, vai falando. Tá esquecendo de um. Alan. Esse aí. Alan, o Alan tá ok? Não. Mas falam clinicamente. Não tá bem, é justamente isso. É isso, acho que ele ainda tá se recuperando da lesão que ele teve. da lesão. 26 anos, eu lembro desse moleque jogando muita bola com a camisa do Corinthians, Bigode. Bom jogador. Bigode Fernandão. Ficou muito tempo. Não, vai lá falar. Não, tava vendo... Foi isso que eu falei, né? O Flamengo tá se mexendo, né? Fazendo alguns movimentos no mercado, tá pensando em um volante também português, até por causa da janela. Volante português? É o William Carvalho. O William Joga Carvalho. onde? Bet. Joga no Bet. Mas joga essa bola toda pra chegar no Malvadão? Já jogou 2 Copas, foi campeão da Eurocopa, é um cara já mais experiente. Quantos anos ele deve ter mais ou menos? 35, se eu não me engano. 34, 35, algo assim. Olha lá. Já é mais experiente. Canetinha e gol. Canetinha e gol. Aí, ó, tá na tela pra você que tá em casa. Esse é o William Carvalho? Isso. Inclusive ele fez um gol nesse final de semana contra o Atlético de Madrid, um belíssimo gol. Mas tá jogando em alto nível ainda? Porque tem Não. 35 anos. Ano passado ele foi titular do Bet, assim, titular durante toda a lembrei temporada. dele. Esse foi o gol. Lembrei dele na Copa. Esse foi o gol que ele fez. Eram dois torres gêmeas na frente da defesa de Portugal. Ele Danilo que... e... Isso. Ele que, assim, como nós, faz parte, né, de uma colônia, ele é angolano, naturalizado português, assim como nós brasileiros. Eu sou quase naturalizado português, já dei entrada lá, mas o negócio é caro. É difícil. E demora um bocado também. Eu também tenho a minha... E dá um negócio de euro lá, eu falei, deixa isso aí, não vou pra Portugal agora mesmo? Deixa pra lá. Deixa lá quietinho, Bebel. chorar. Paga aí, Bebel. Costa esse bolso aí, eu, hein? Chorar, Mas é engraçado um fator, porque assim, muita gente não se atenta a isso. Você falou aqui do Léo Ortiz, mas vai chegar um cara que o Flamengo vai pagar uma fortuna para ser reserva. O William Carvalho, por exemplo, é um cara que vai custar pouco, cerca de 3 milhões de euros, caso o Flamengo faça uma proposta. Mas e o Alan? O Alan custou 8 milhões de euros. Mesmo preço do Léo Ortiz, quase. Até agora o Alan, no meu ponto de vista, entregou. Coisas do São Paulo, herança do São Paulo. E aí vai trazer mais um volante? Mais 2? Tem o William, tem Maicon e o Igor Jesus, que tá pedindo passagem. O garoto vai perder espaço. Fernando, é isso que eu queria falar, cara. Porque quando tem um time inflacionado, tende a preterir um pouquinho a base, faz parte do processo. Mas o Igor Jesus já estava na fila. E agora ele teve a oportunidade. E assim, pelo menos do que o pouquíssimo que eu entendo de bola, eu gostei e acho que o torcedor também. O moleque vai pro final da fila, Nando. Se vier essa galera toda. Às vezes não, Gil. Às vezes não. A gente tá achando, o Flamengo tem... Mas é a tendência, tem né? Quando interesse, você traz... A tendência é você deixar o moleque esperando um pouquinho mais. Mas eu gosto que as coisas aconteçam. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Você tem um jogador da base de boa projeção. João Gomes, aí você vem, contrata os caras pra jogar, aí os caras chegam e não jogam. Aconteceu comigo. Entendeu? Quem o Flamengo trouxe na tua época? O Gilmar. Lembra do Gilmar? O Gil Jorge, que foi campeão mundial pelo São Paulo. Jogou no Botafogo? Jogou no Botafogo. Claro, pô. Varão. Trouxe o Gil, trouxe o Léo alguma coisa.
um grisalho, gente boa também. Léo. Lembra do Léo Gente pra jogar? boa demais. E acabou que eu continuei jogando. Eu era jovem, tinha 20, 21 anos. Era você quem, né, naquele ano? Aquele ano eu e Juan. Você, Juan, né? Eu e Juan. Pô, tava mal acompanhado. O Fernandão fazia M, o Juan consertava. O Fernandão fazia M, o Juan consertava. Alguém tem que fazer o negócio certo, né, cara? Pô, mas às vezes não se concretiza esse tipo de coisa. Vamos esperar pra ver. O moleque tá fazendo dele. E a gente tem que observar que tem a Copa América, né? A Copa América, o Flamengo vai perder o meio-campo inteiro. Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Vamos contar todo mundo que o Flamengo vai perder na Copa América. Vambora. Vai, começa aí. Vamos começar pelo meio? Não, do gol, pra lá. Ah, tá. O Rossi não vai. Esquece o Rossi. Varela... Vai, certeza. Vai. Inclusive foi convocado agora. O quarteto. Vinha na esquerda. Vai ser convocado. Arrascaeta. Ayrton foi convocado também. Ayrton foi convocado. Para a seleção brasileira. Isso. Então já temos 5. 0 laterais pra jogar. Total de 0 laterais. Só vai ter o Wesley na direita e na esquerda não tem outro. Isso. Rapaz, vai, continua. Temos 4 Na esquerda, aí pode ser o Carbone, que é da base, que é zagueiro, mas que na pré-temporada jogou de lateral esquerdo. Totalmente improvisado. Totalmente. E o Carbone jogou ontem pela estreia do Flamengo na Libertadores Sub-20 como zagueiro. Não jogou como lateral. Pelo menos no primeiro tempo, que foi o que eu vi. Varela, Vinha, Ayrton Lucas. De La Cruz, Arrascaeta, Pulgar. E aí lá na frente eu não sei. Gerson, dependendo de como estiver. Não acredito que vá. Não acredito que vá. Talvez um Pedro. Pedro. Pode ser? O Pedro se continuar nessa batida. Então são 7 do Flamengo. São 7 jogadores. Lateral direita, para lateral direita, você tem o Wesley, beleza. Lateral esquerda, tem que improvisar o garoto, Carbone. Aí no meio campo a gente entra num outro debate, que para mim já tem bastante atleta disponível. Quer dizer, se estiverem bem fisicamente. Igor Jesus, Alan, Gerson. Só aí você tem três jogadores para talvez 2 posições. Os 2 homens do meio. Ou até para 3 mesmo. Empurra o Gerson para frente para a posição da Mas o Gerson volta em 2 meses. O Gerson volta a treinar com bola talvez em maio. Não sei se durante a Copa América ele já vai... É junho a Copa América? É junho. Se ele já vai estar voando. Mas aí vai no sacrifício, não tem jeito. Né? Não tem outro então, jogador. Aí a gente lembrou que 3. Quem vai ser o Arrascaeta quando... Pode usar o Gerson. Talvez seja o Gerson. Porque aí eu acho que ele pode fazer o meio campo com esses 3. Igor Jesus, Alan e Gerson. E aí lá na frente mantém Cebolinha, Luiz Araújo. E aí se o Pedro for convocado, tem o Gabigol. Aí também ele pode usar o Gabigol como meia, como jogou com olha só, a gente tá falando do Pedro, mas o próprio Gabigol pode estar numa convocação dessa. A gente não sabe o que pode acontecer. Se o Gabigol entra dizendo a fazer gol no Brasileiro, já na Libertadores, Copa do Brasil... É um cara que não precisa mais mostrar nada pra ninguém. Não, e o Gabriel tem, no mínimo, o respeito do Dorival por tudo, sem brincadeira. Por tudo que ele fez. Eu adoro o Pombo, eu adoro o Richarlison. E ele tá na Europa e tudo mais. E o Gabi não deu certo lá e o Pedro também não deu certo lá. Mas entre, de verdade, Pedro, Gabigol e Richarlison, eu fico numa dúvida de verdade. Eu tenho dúvida. O auge dos dois, o auge dos dois, eu prefiro o Gabigol. No auge dos dois, eu prefiro o Gabigol. O auge do Pedro também, aquela Libertadores? O auge do Pedro e do Gabigol, eu fico mais na dúvida. Eu acho que... Eu não discordo de vocês, mas o... Tô falando que tem dúvida. Não é uma coisa assim, óbvio. O Richarlison tá lá, Pedro, Gabi... Não mas o Richarlison, ele tem valências que o Pedro tem e que o Gabriel tem. Entende? Ele consegue fazer um pouco do que os dois fazem. O que seria isso, Fernando? Ele consegue jogar centralizado entre os zagueiros. Isso. Tem boa velocidade. Recompõe muito. Recompõe bem. Se precisar, ele consegue ir pro lado do campo e ajudar. Mas aí eu acho que... Enfim, dentro de uma forma coletiva... Você fica com esse tempo, que zagueiro tem que marcar, que atacante tem que marcar também. Atacante tem que fazer gol. Negócio de atacante tem que marcar. Então bota zagueiro, pô. Bota o Militão lá com 9 lá, pô. Mas vamos falar de Arrascaeta. O Arrascaeta seria o pontapé inicial para o assunto que vamos abordar. Jogadores que vêm brilhando no futebol brasileiro, vêm tendo boas campanhas, apresentando bom futebol nos seus clubes, mas que por um motivo ou pelo outro não interessam ou talvez não vão jogar na Europa. Alguns que já estiveram lá, como Pedro, por exemplo, Gabigol, Paulinho, que continuam fazendo um bom papel nos seus clubes no futebol brasileiro, no caso desses citados Flamengo e Atlético Mineiro. Será que ainda tem futebol para voltar para a Europa? Será que algum clube europeu se interessaria ainda por Rafael Veiga, por exemplo, jogando muita bola no Palmeiras, sendo convocado frequentemente para a seleção brasileira? Para iniciar esse assunto, vamos acompanhar o que disse o Arrascaeta numa entrevista que ele deu para o Canal 10, lá no Uruguai.
Tá aí, ó. Arrascaeta disse o seguinte: hoje em dia, por conta da minha idade, ele já tem 29 anos, né, o Arrascaeta? Isso. É muito difícil uma equipe grande, de prestígio da Europa, investir em mim. Porque para sair do Flamengo é difícil, a cláusula é alta. Então, para ir para uma equipe que talvez na Europa não luta por coisas importantes, é capaz que não me motive muito. Ali embaixo está o nome do programa, ó. Programa Punto Penal, Canal 10 de Uruguai. Continua o Arrascaeta. O que eu sempre decidi é estar como no Flamengo, lutando por coisas importantes. Estou mais ou menos me baseando nisso. Obviamente, as portas nunca se fecham. Mas acho que isso é um pouco mais difícil neste momento da minha carreira. Disse o Arrascaeta, Eugênio Leal. Ele deu uma declaração que mostra assim, a consciência dele em relação à própria carreira. Ele está sabendo se situar, sabe onde ele está, sabe quais são as perspectivas dele. E é isso. O mercado não acolhe mercado europeu, como ele falou. Quando a gente fala de Europa aqui, pelo menos eu acho que esse é o ponto de partida. Os grandes clubes europeus. Porque ele coloca ali, para ir para um clube lá que não vai brigar por nada, eu prefiro ficar no Flamengo que briga por grandes títulos. E isso é uma declaração que se aproxima do que o Vinha falou recentemente, quando saiu lá do Sassuolo e veio para o Flamengo. Falou assim, aqui no Flamengo eu vou estar brigando pelos títulos. Lá não. E esses jogadores que têm uma boa capacidade técnica ofensiva, para eles interessa jogar em equipes que são dominantes, que buscam o ataque. Mas você vai para um time pequeno na Europa, aquele time vai ficar todo na defesa. Um paralelo aqui, o Caleri. Né? O Caleri joga no São Paulo, um time grande que vai buscar os títulos. Na Europa, ele jogou em vários times pequenos, então a bola quase não chegava para ele ficava lá sozinho. O Caleri tem pouco gosto, jogava no Alavés, no Las Palmas, sabe? E lá a bola não vai chegar mesmo, que são times pequenos. Então, é mais interessante estar aqui na América do Sul, num gigante da América do Sul, e disputando os títulos e tendo a possibilidade de jogar, mostrar seu futebol, o seu talento, a sua qualidade. Dinheiro ele está recebendo do mesmo jeito. Então, eu ia colocar só esse o Flamengo detalhe, paga muito bem. Ou alguns detalhes que influenciam no pensamento ou na decisão de cada jogador. Um deles, a questão financeira. Às vezes o cara sai de um clube vencedor, como você falou aqui, que está sempre disputando títulos, etc., como um Flamengo no Brasil ou na América do Sul, e vai para um pequeno na Europa por alguns motivos. Um deles, às vezes, é o financeiro. Para o cara vai valer mais a pena. Talvez não seja o caso do Arrascaeta. O Flamengo chegou num nível hoje que a gente sabe que tem jogadores que ganham salário de nível europeu. Sim. Talvez não tanto, mas que eles conseguem viver bem e juntar um bom dinheiro. E tem um outro aspecto, que às vezes faz com que o cara pense diferente do que pensa o Arrascaeta. Tem muito jogador que tem o sonho de um dia pisar, jogar num clube europeu, nem que seja pequeno. Foi o caso do Scarpa, né? Foi o caso do Gustavo Scarpa, que já um pouco mais velho... Qual a cidade dele? 29 anos ele foi para a Europa. Foi para lá com 29 anos. Então. Com uma situação de contrato livre, né? Que aí o favoreceu muito essa mudança. Porque não seria o caso do Arrascaeta. Duvido que por mais que o Scarpa tenha sido bola de ouro naquele contexto, mas se ele tivesse valorizado com um contrato duradouro, não sei se o Nottingham Forest pagaria um investimento. Não que o Scarpa não tenha bola para ter tentado, embora não tenha dado certo, ou o Arrascaeta não tenha bola para ir. Mas acho que a condição financeira, a condição que se desenvolve é muito determinante. E no caso do Arrascaeta, a gente olha um cara hoje está no nível altíssimo, mas assim, por mais que ele jogue muito bem no Brasil há muito tempo, a melhor versão dele é a mais recente, que já era um cara com uma idade mais avançada para o futebol europeu. Talvez se ele tivesse estourado o que ele esteja jogando nos últimos 2, 3 anos... 9 anos atrás, com 20 anos. Exato, quando ele vem para o Brasil, talvez ele nunca... estava jogando muito. Mas assim, não nesse nível atual, acho. Talvez a vitrine não fosse aquela altura muito boa. Sim. Mas o Arrascaeta, junto com outros jogadores, mas ele era o craque do time, levou o Defensor à semifinal da Libertadores de 2014. Não é pouco, não. 10 anos atrás. 10 anos atrás. Ele estava começando. Então, ele estava com 19 anos. É a primeira temporada dele. E ali ele mostrou muita qualidade. Na época até teve uma notícia de que ele iria jogar... Olha aí, estamos vendo inclusive imagens dessa época.
Ele jogou muito nessa Libertadores, eu acompanhei de perto, fiz vários jogos. Foi eliminado por quem nas semifinais? Na semifinal, acho que... vamos lá, 2014, o Nacional do Paraguai. A retranca, Nacional do Paraguai e São Lourenço. Bolívar foi goleado pelo São Lourenço. Foi o Nacional do Paraguai, que foi uma retranca danada. Passava sempre no 0-0 o Nacional do Paraguai e acabou perdendo no final. Você ia falar, acho que eu te interrompi. Houve interesse de clubes europeus na época? Na época se falou especulações? que ele estaria já acertado com a Turquia. Ia jogar em algum clube da Turquia, mas aí o Cruzeiro entrou e o Cruzeiro ficou com ele. O contratou na época. E ele sempre jogou bem. Essa é a dúvida que aparece, né? Mas hoje tudo bem, mas por que não 9, 10 anos atrás nenhum clube europeu? Ou por que o Arrascaeta não foi para a Europa? Eu estava na transmissão desse jogo aí. Turquia ele pode ir agora, se quiser. É que ele não vai querer, né? Essa é a grande questão. Ele sempre foi um jogador muito habilidoso, mas pouco físico. Eu acho que isso não chamou a atenção da Europa. E no Cruzeiro mesmo ele teve bons momentos, mas sempre se falava o quê dele? É um jogador que até se falava, era o que acende e apaga. Lampejos. Lampejos, Tem uma grande jogada e depois ele fica meio esquecido, meio paradão no jogo e tal. Ele contra o Cruzeiro, é isso? Ele pelo defensor. Ainda. E até um exemplo disso, né, Eugênio? Acho que cabe dentro do que você está falando. Ele nunca se estabeleceu como um titular absoluto da seleção uruguaia. Então, assim, até não vai ser o mais próximo de um futebol europeu, por mais qualidade que ele tenha. Uma vitrine a menos. Mas também, isso também não potencializou uma eventual ida para um grande E aí deu um pouco de azar, porque ele pegou, né, durante a maior parte da carreira, uma seleção uruguaia com o Maestro Tabares, Washington Tabares, que tinha como foco a dupla de ataque Suárez e Cavani. Sim. E muita marcação no meio-campo. Sim, para você jogar esses dois jogarem. Exatamente. E aí você não podia ter no meio-campo um jogador... Até seria ótimo, né, ter um jogador talentoso no meio-campo para servir esses dois. Mas a opção era 4 volantes para a gente marcar e deixar os dois jogarem. Então ele teve dificuldade de encontrar espaço. Então eu acho que... Teve sucesso com essa fórmula, né? E ele no Quase Flamengo... chegou a uma final de Copa em 2010. Ele brilha mais quando vai para o Flamengo porque encaixa num timaço do Flamengo. Então todo mundo aparece. O Flamengo monta em 2019 um time com... todo mundo conhece, né? Ele, Everton Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique e tal. Aí, o time voa e todo mundo vai muito bem. E ele tem a capacidade de mostrar a qualidade que possui. É um jogador ultra talentoso, joga demais. Tinha sido campeão da Libertadores Sub-20 em 2013 com o Defensor. Ele já frequentava, eu confesso que eu não me lembro, não sei disso, talvez vocês saibam. Ele, desde novinho, frequentava seleções Uruguai, seleções de base? Sim, sempre, né? Ele sempre foi destaque, por onde passou. Sempre foi destaque técnico. Mas eu acho que técnico, não físico. E talvez essa falta de constância dele física não tenha atraído o futebol europeu, porque talento ele tem de sobra. Né? A questão é que os europeus mudaram o foco, né? Eles pegam no nascedouro, pegam os jogadores, novinho, né? E os jogadores muito excepcionais, assim, que talvez justifiquem essa perda da questão física. Você pega aí Endrick, que embora o Endrick seja forte, mas para justificar, isso precisa ser um cara assim muito fora. Vinícius Júnior, Endrick, Rodrigo, você vê todos já no nascedouro. Acho que o Arrasca perdeu o bonde, se é que ele queria pegar esse bonde também, a gente estava aqui falando por ele, mas o bonde dele seria ali, aos 19, ali, quando apareceu. Se não foi ali, aí os mercados... Porque o mercado era um pouquinho diferente. Essa questão dos jogadores cada vez mais jovens, ela é mais recente, no final da década passada para nós, né? Porque para o Uruguai já é antigo. Então, para aproximar mais do Arrascaeta, podemos pensar em uruguaios, vários que atuam ou atuaram no futebol europeu nos últimos anos ou que continuam atuando: Bittencourt, Valverde, tecnicamente inferiores Darwin a ele, Nunes, né? Luis Soares, muito cedo. Cavani, o próprio Matias Vinha, todos eles foram muito cedo. É que agora eles buscam até, tanto que a gente está vendo modelos de contratação de jogador, e está virando realidade no Brasil, antes de completar os 18 anos. Mas mesmo antes, quando o Eugênio fala que não era tão cedo, mas assim, que jogador que foi para a Europa com menos de 25 anos, 23 anos? Já era raro. Agora está ainda cada vez mais novo. E o Uruguai também se enquadra. Todos esses exemplos que você falou, todos foram embora do Uruguai. Qual é o nome do lateral esquerdo que jogou a Copa? Sem ser o Vinha, o outro, que jogava no Napoli? O Matias Oliveira. Oliveira, também, né? Também, já está. Ele poderia ter ido. Sim. Quando joga a Libertadores
sub-20 e se destaca, quando em 2013 e quando em 2014 joga uma grande Libertadores com 19, 20 anos. Poderia ter ido. Sabe? Às vezes também, a Europa não acerta em todas as contratações. Tem jogador que vai para lá e não funciona. Não, tem jogador que deixa de ir. Se tivesse ali algum clube europeu assim, mais atento, poderia tê-lo levado e tê-lo adaptado ao ritmo do futebol europeu. Porque outros jogadores, muitos jogadores uruguaios, infinitamente inferiores a ele, tecnicamente, estão jogando na Europa. Estão jogando na Europa. Mas, talvez pela questão física. Agora, por exemplo, o Damian Soares era mais ou menos dessa época dele. Jogou no Defensor também, esse que voltou agora para o Botafogo, é um pouco mais velho. Damian Soares jogou a vida inteira. Mas jogou muitos anos onde? No Retafe. Eu acho que talvez o Arrascaeta não quisesse jogar no Retafe. Sabe quem agradece, professor Celso Zelt, por Arrascaeta não ter ido para a Europa esse tempo todo? O futebol brasileiro. Nós que temos a oportunidade de desfrutar do futebol maravilhoso de Arrascaeta. O Cruzeiro, especificamente, e o Flamengo também. Obviamente, os torcedores desses dois clubes agradecem, não agradecem? Não só o Arrascaeta, mas outros nomes que a gente vai discutir aqui. Né? É bom tê-los aqui, não é? É um oxigênio para o nosso futebol. Eles enriquecem o futebol brasileiro. Senão nós íamos ficar só com o pouco que os garotos jogam aqui, os Hendricks e Vinícius Júnior da vida. Veteranos ou os veteranos já voltando, né, naquela condição que não é o melhor da carreira deles. Inclusive temos tela com informações, números de Georgian de Arrascaeta, jogador de bola. Os íntimos chamam ele de Georgian, né? Não, porque é o Georgian. Quando eu falava do nome dele na época, lá as pessoas, que nome estranho, esse cara não joga nada e tava olho no garoto. Só pelo nome, A galera torcia o nariz só pelo nome? No Cruzeiro ele foi mais de Arrascaeta do que só Arrascaeta, né? Desde que chegou ao Brasil, no Cruzeiro, 186 jogos com 49 gols. Olha, a média de gols é exatamente a mesma. Que coincidência, né? No Flamengo, 256 jogos, 66 gols, a média 0,26. É a atuada dele. A média de minutos por jogo também ela é muito semelhante, não é tão distante, 70,1 para 72,5. Assistências. Aí a média de assistências no Flamengo é bem maior, porque no Cruzeiro a média é de 0,20 por jogo, no Flamengo sobe para 0,32. E minutos para participar em gol ele precisou de menos, ou em média precisa de menos no Flamengo do que no Cruzeiro, professor. Como você interpreta ou analisa esses números? O entorno ajudou muito, né? É inegável que no Flamengo ele tem uma companhia mais luxuosa e alcançou esse nível que está levando essa discussão aqui. Ele está discutindo porque ele realmente no Brasil é um dos jogadores que suscitam esse tipo de discussão. A gente tem outros aí, mas eu acho que ele puxa essa fila. O Flamengo está em processo de negociação para contratar o volante Maicon, atualmente vinculado ao Corinthians e propriedade do Shakhtar Donetsk, na Ucrânia. A equipe carioca teve sua primeira oferta rejeitada pelos ucranianos, mas a segunda proposta apresentada foi bem recebida, embora os valores não tenham sido divulgados. Se o Shakhtar aceitar a proposta do Flamengo para a transferência de Maicon, eles precisarão comunicar a decisão ao Corinthians. O clube paulista terá um prazo de 48 horas para igualar a oferta e garantir a permanência do jogador em definitivo. Oficialmente, a janela de transferências no futebol brasileiro se encerra na sexta-feira, 7 de março. Entretanto, jogadores que participam de campeonatos estaduais em 2024 podem ser registrados por clubes das séries A e B do brasileiro após essa data, desde que assinem contrato entre 1º e 19 de abril. Maicon, revelado pelo Corinthians, está emprestado ao clube desde 2022, após um período marcado por lesões e ausência de propostas externas no final do ano. O empréstimo foi renovado por mais uma temporada, com o Corinthians pagando 500 mil euros, cerca de 2,8 milhões de reais na época. Em 2023, o jogador participou de 57 partidas e marcou 3 gols. No último fim de semana, o Flamengo conquistou a Taça Guanabara e, durante as celebrações do título, o presidente Rodolfo Landim foi questionado sobre possíveis reforços. Ele pediu paciência à torcida, destacando que ainda há espaço na janela de transferências.